Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de pedir desculpas devido a um erro aqui do nosso sistema, na verdade, do sistema do YouTube. Nós não vamos conseguir fazer esse debate ao vivo, então nós estamos gravando aqui para vocês. Infelizmente, a gente não vai poder ter aquela troca com conversa e perguntas ao vivo, mas estamos à disposição caso tenha alguma dúvida decorrente desse tema extremamente interessante que a gente vai debater hoje. É sempre um prazer imenso em recebê-los aqui em mais um evento da Nacional da Propriedade Intelectual, o Liga em Debate. Hoje nós vamos conversar um tema essencial que influencia diretamente a inovação, a indústria e o mercado, a violação de patentes por contribuição. Em um cenário de avanços tecnológicos constantes e desafios crescentes na proteção da propriedade intelectual, compreender a responsabilização de terceiros em infrações de patentes é fundamental para empresas, empreendedores e profissionais do direito. Vamos explorar os principais desafios, os impactos econômicos e jurídicos dessa modalidade de infração e analisar como a jurisprudência tem evoluído no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Carolina Camino, trabalho no escritório Carlos Nogueira Advogados, sou engenheira química pela Faculdade Oswaldo Cruz e advogada, graduada em Direito pela FMU, tenho especialização em Biotecnologia pela Faculdade Oswaldo Cruz e sou pós-graduada em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela FGV. Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Carvalho, sou advogado, agente da propriedade industrial e coordenador da área de patentes e inovação do escritório Mansur Murad Advogados. Sou graduado em Direito pela FMU, tenho especialização em propriedade intelectual pela ESA OAB São Paulo e também fiz um curso de especialização em patentes no escritório japonês de patentes, no JPO. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver essa gravação. Eu sou Letícia Catecovese, sou bióloga, sou advogada, tenho mais de 15 anos de experiência na área de marcas e patentes, sou diretora executiva na InovaPI e eu atuo como assistente técnico e parecerista em ações de marcas e patentes. E todos nós somos membros da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Hoje a gente vai ter uma oportunidade única de explorar um tema que é fundamental para quem atua em propriedade intelectual. Então, eu gostaria primeiro de expressar nossa gratidão à nossa convidada mais que especial, a doutora Lívia Barbosa Maia. Ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC do Rio e bacharel em Direito pela mesma instituição. Ela é professora na pós-graduação Lato Sensu da PUC Rio e a Lívia também é sócia do escritório Denis Borges Barbosa Advogados e autora do livro que a gente vai discutir hoje, que é Violação de Patentes por Contribuição. A sua presença e a sua expertise vão enriquecer imensamente essa discussão sobre um tema tão relevante no contexto jurídico e no contexto empresarial. Hoje nós vamos discutir esse tema de violação de patente por contribuição, que ele é crucial para a proteção da inovação e dos direitos da propriedade intelectual. Vamos explorar os principais desafios jurídicos, os impactos econômicos e como a jurisprudência tem evoluído no Brasil e no mundo. Exatamente, Letícia. Entender essa forma de infração é essencial para que as empresas, empreendedores e profissionais do direito possam atuar estrategicamente nesse cenário. Então, preparem-se agora, porque uma discussão muito esclarecedora pode mudar a forma como enxergamos a responsabilidade de terceiros em disputas de patentes e revelar impactos que vão muito além do que imaginamos. Então, Lívia, agora o espaço é seu para iniciar a sua apresentação. Fique à vontade. Obrigada. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui ao lado da Letícia, da Carolina, do Rodrigo. Obrigada, Soraya, pela gentileza também de me convidar. Um prazer estar aqui no de vocês da Liga. Bom, o meu livro é fruto aí da minha dissertação de mestrado em Direito Civil aqui da UERJ. E, bom, a minha ideia inicial, né? Primeiro, eu sou especialista em propriedade intelectual, como vocês falaram. A minha prática como advogada é concentrada nessa área de propriedade intelectual, mas a minha formação é acadêmica no direito civil. Então, comecei meu desafio e eu precisava, obviamente, endereçar esses dois assuntos. Então, a ideia do livro da violação da patente por contribuição é situar, resolver alguns problemas que a gente tem na identificação desse tipo de violação, mas endereçá-lo dentro do direito civil, que foi dentro, né, da responsabilidade civil
E aí, o meu endereçamento, a minha solução, a minha proposta, né? A solução talvez seja um pouco arrogante, mas a minha proposta de solução foi pela doutrina do terceiro cúmplice, da tutela externa do crédito, que a gente tem aí, não dentro da propriedade intelectual, quer dizer, um pouquinho, porque fala de concorrida desleal, mas o leading case dela, aí, bastante conhecido, que é o caso aí do Zeca Pagodinho, né? Quando ele muda aí de uma cervejaria para outra como garoto propaganda, e esse caso judiciário, então, inaugura a grande discussão da tutela externa do crédito, do terceiro cúmplice. Então, isso aqui foi uma grande chave para eu endereçar esse assunto. Perfeito, Lívia. Então, a partir dessa apresentação inicial e, obviamente, né, de toda a obra aí que foi produzida pela Lívia, nós elaboramos aqui algumas perguntas para começar esse debate e dar início aí às nossas discussões. Então, Lívia, nossa primeira pergunta: o que te motivou a escrever sobre violação de patente por contribuição? O início é uma resposta não jurídica. Então, Uhum. eu inicio por patente, na verdade, por talvez uma resposta social. Patente era e continua sendo, infelizmente, não tem uma mudança, em que há poucas mulheres, não só trabalhando, mas poucas mulheres também escrevendo. E aí é uma falha e um desgosto meu no livro, em que eu tenho poucas citações. Então, e essa primeira me chamou a atenção. Sempre gostei muito do tema patente, também, obviamente, não estava escrevendo sobre algo que eu não gostava. E então, ao selecionar a patente, a infração por contribuição, ela me chama a atenção pela aparente vagueza, da lei. Né? Aparente, porque a gente sabe, enfim, a gente não precisa de um sistema altamente positivado em que a regra, na letra fria da lei, diga tudo para gente. Mas aí, quando a gente chega também na doutrina e também no judiciário, eu continuava achando que a gente ainda tinha uma vagueza. Então, eu entendi ali que a responsabilidade civil ela poderia me ajudar a construir um caminho para circular melhor e a gente ter um cenário de menos, não uma indecisão, mas maior segurança, tanto para o titular quanto para aquele, obviamente, que está ali fazendo um trânsito comercial. Perfeito, Lívia. E como você percebe a relevância desse tema no cenário jurídico e econômico brasileiro? Eu acho que uma vez que a gente tenha o alcance, né, da infração por contribuição, para o titular, na verdade, você tem um maior alcance de quem você pode acionar. Então, seja, obviamente, eu estou falando de algo patrimonial, então seja por uma questão de que, opa, eu posso acionar um deles, e aí minha proposta já do final, dando um grande spoiler aqui, que é a solidariedade, seja porque um desses atores é economicamente hipossuficiente, mas de qualquer forma aí é de fato uma proteção maior ao titular, porque eu tenho um alcance maior. Perfeito. E durante a sua pesquisa para o livro, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao abordar esse conceito? Primeiro, foi na questão da delimitação, no direito brasileiro. Então, quando a gente lê lá o artigo 42, eu não consigo determinar juridicamente o que é o contribuir, porque ele diz que quem contribui também é infrator, mas eu não tenho conteúdo jurídico do contribui. Na verdade, o que eu precisava enfrentar. A doutrina, o meu marco teórico, né, desse livro são dois, é o professor Denis Borges de Barbosa e o professor Balmes. E eu não tinha mais tantos textos ou livros aprofundados da doutrina brasileira sobre o assunto. A maior fonte aí, sou péssima com números, todos me desculpem, mas algo em torno de 1800, no direito estadunidense. Isso já começou a ser tratado em termos jurisprudenciais, até, a gente está falando da common law, né? Então não é um sistema positivado, até que depois, de fato, eles positivaram. Então foi também uma outra grande fonte minha, mas aqui no nosso território não tinha. Quando eu chego não era a minha pesquisa, ela não era uma análise jurisprudencial, mas eu queria estar atenta ali, me interessa, né, o que acontece na vida real. Eu não queria ficar, obviamente, num debate de sexo dos anjos somente teórico.
E no judiciário havia, naquela época, e eu defendi a minha dissertação em 2018, então eu escrevi aí em 2017, minha pesquisa 2016 e 2017, a gente tinha poucas ações sobre isso, dentro de um cenário, né, de ações de infração, ou que a gente conseguia pescar, porque aí um segundo problema é que, eventualmente, quando a gente chega nas decisões, elas se importam menos em dizer qual é o tipo de infração. Então, eu sabia que eventualmente tinha uma infração ou que não tinha uma infração, porque eu não tenho uma infração me interessa, eu quero saber o motivo pelo que não tem. Mas não diz exatamente qual o tipo de infração. Então, essa ausência também de um debate no judiciário na época, de um pequeno debate, na verdade, foi uma dificuldade. E assim, só para contextualizar para quem é leigo, né, Lívia, o que caracteriza essa violação de patente por contribuição? Qual que seria a diferença desse tipo de patente de uma infração literal, uma infração por equivalência, enfim, dos outros tipos de violação de patente? Você teria como delimitar, para quem é leigo na área, ou quem não atua muito em patente, qual que seria a característica principal de uma violação de patente por contribuição? Letícia, aqui a infração por contribuição ou contributory infringement na lá nos Estados Unidos, a gente está lidando com um terceiro. Então, quando a infração a literal, a equivalência e a infração direta, a gente tem ali aquele, vamos chamar daquele agente, ele diretamente implementa a infração. Aqui eu estou trazendo um terceiro em que ele, ao fornecer, vamos dizer assim, contribuir, que é aí o termo legal, quando ele contribui com o material, e eu vou chamar o material aqui de qualquer tipo de contribuição, ele, ao final, quando aquele objeto, o processo, ele é implementado por esse agente que vai diretamente infringir, eu tenho essa infração por contribuição. Então, na verdade, a gente acaba tendo, nesse cenário aqui, um agente em que ele indiretamente, porque ele contribuiu para o agente principal, que é o que eu chamo do segundo ato, em que ele vai, de fato, implementar essa infração. Então, eu trago mais um agente para esse círculo aí de ilicitude. Se você tivesse que caracterizar qual que seria o principal requisito para se configurar uma violação de patente por contribuição, seria a presença desse outro agente contribuindo ou teria alguma outra característica para você falar, não, isso é uma infração por contribuição? Tem algum requisito além dessa questão? Eu fechei alguns pouquíssimos requisitos que eu chamo de parâmetros no meu livro, em que eu começo, muitas vezes esse requisito também, na verdade, eu faço até de uma forma contrária, né? Mas ele é tal proposital, essa forma contrária, porque o primeiro ponto para mim é o seguinte: a gente está falando de um ilícito, de uma violação. Só que para mim esse ilícito, essa violação, ela só vai ocorrer se eu tiver a concretização da infração principal. Então, isso que eu falo que é o segundo ato. Ou seja, aquilo foi implementado. Então, vamos dizer que o produto, ele chegou, né? Vou falar que ele foi vendido porque pode não ter sucesso comercial. O sucesso comercial não é requisito aqui para a gente em patente. Mas, então, esse produto ele foi ofertado no mercado, ou seja, a infração principal, ela toma corpo, aí eu posso dizer que eu tenho uma infração por contribuição. Porque se eu não tenho essa concretização, eu fico no mundo do que uma futurologia. Eu não sei se aquilo vai existir. Ou ainda, a lei de propriedade industrial, como toda propriedade intelectual, ela tem liberalidade. Aquele ato concretizado, ele pode estar lá dentro do artigo 43, que é uma das liberalidades. Então, eu posso chegar, e aí não faz o menor sentido, digamos que, quando aquilo chega, ou seja, o agente que concretiza, ele está livre de um ilícito, e quem forneceu o material, aí eu brinco que é o parafuso. Eu forneci um parafuso, eu vou ser responsabilizada, e a máquina principal, ela não infringe. Então, eu preciso ter a concretização dessa infração principal. E esse meu parafuso, né, ele não pode ser um parafuso qualquer. E aí é o termo que o professor Denis já utilizava, em que ele falava da substancialidade da contribuição. Porque um parafuso qualquer, ele é um objeto de uso comum do comércio. Se eu falo isso, eu estou impossibilitando um trânsito, né? Um trânsito aí é comercial. E a minha ideia aqui não é impossibilitar que as trocas comerciais sejam feitas.
ou interromper um fluxo, ou dificultar, encarecer essas trocas. Então, eu preciso que esse parafuso ele seja um parafuso, vamos dizer, diferente. Ele é um parafuso que ele tem um uso muito específico ou adaptado para aquela máquina final. E, para além disso, há ainda quem vai dizer que essa substancialidade é uma interpretação interessante, mais rígida, que ele é essencial para aquele produto final. Então, a gente faz de um jeito, eu vou reduzindo para que eu tenha uma segurança jurídica para esses fornecedores de materiais, vamos chamar assim, esses terceiros. Tá? E aí ele, então, além de ser esse objeto de um uso mais específico, ele é indispensável para a infração lá do produto final. Por final, que eu falo aí dos meus três parâmetros, esse terceiro, ele se desdobra, eu tenho que ter uma ciência, né? E, na verdade, nessa ciência que eu faço o desdobramento. Se esse terceiro, ou seja, se o agente que forneceu o meu parafuso, ele é um agente, que eu falo, é um agente econômico daquele mercado, ou seja, daquele tipo de tecnologia, eu digo que a esse agente do mercado, eu trago uma questão de, olha, ele não precisa ter uma ciência específica. E eu trato aqui de uma questão de uma responsabilidade objetiva. A lei de propriedade industrial, para a marca, de fato, não é dirigida a patente, ela diz o seguinte, olha, é vedado lá um registro como marca de um sinal que aquele requerente ele não pode não conhecer por razão de sua atividade. Ou seja, o empresário ele é obrigado a conhecer o meio dele. Ou seja, o sistema de propriedade industrial recebeu esse tipo de ciência. Então, há uma perfeita enquadra. Eu posso carregar isso para a patente. Não há uma problemática em utilizar. Mas a gente não pode deixar de fora, de fato, um agente em que ele está fora daquele mercado. Qual é aquele mercado? É daquele produto principal. Então, eu estou fornecendo um parafuso, por mais diferenciado que ele seja, é para um tipo de máquina no meu mercado. Eu só forneço aquilo ali. E aí eu vou falar, sim, de uma certa ciência. Só que por que eu digo que é uma certa ciência? A ciência dele não é eu não defendo que é a ciência da existência da patente. O que é diferente com a gente do mercado. O agente experimentado, ele faz o que a gente chama de FTO, ele faz uma pesquisa, mas é uma ciência que para o que vai ser utilizado aquele material que ele está fornecendo. Porque ele pode ter uma ciência. Ele recebeu um croquis que ele fazia exatamente. Muitas vezes esse croquis, na verdade, tem ali o que ele tem que copiar. Esta é a verdade. Mas há julgado em que diz que a ciência, que deve haver ciência sim, mas que ao mesmo tempo é uma ciência relativizada, porque o judiciário vai dizer o seguinte: tem que haver ciência. Mas como o NPI ele publica e é uma publicidade, a gente tem RPI, que é o Diário Oficial do NPI, essa publicidade ela já caracteriza a ciência. Então, são esses requisitos aí que eu fechei para a gente ter uma segurança jurídica de novo, né, do todo o comércio que é feito. Não, fantástico, porque essa questão dessa análise de liberdade de exploração comercial, a gente nota que não é todo agente econômico que tem ciência da necessidade, né? Eu vejo, às vezes, até indústrias farmacêuticas menores que não fazem esse relatório de liberdade de exploração comercial e acabam tendo problemas porque não fizeram toda essa análise e não podem se excusar, porque, de fato, os atos são públicos, eles precisam, sim, ter conhecimento. Eu acho fantástico, você ter conseguido fundamentar muito bem esses requisitos. E aí, só para deixar claro, quais seriam as implicações legais para quem comete esse tipo de infração? E já nesse ponto, a gente chega à mesma tipo de condenação do infrator direto. Então, ele está sujeito a uma ação judicial em que ele pode ter uma tutela de abstenção contra ele está proibido de utilizar aquilo ali. E, além da tutela de abstenção, uma indenização por danos materiais ou, né, danos materiais e lucros cessantes. E também, por que não, é a compensação por dano moral. Tem a previsão legal, inclusive, de crime, né, no 185, que é importante também que ele tenha ciência, né, de que pode ser, inclusive, para a esfera penal, ter alguma sanção
com relação a essa infração. E eu queria até entender se você acha que a legislação atual do Brasil ela é suficiente para tratar esses casos de violação por contribuição, ou ainda tem alguma lacuna, alguma coisa que você acredita que seja interessante modificar ou alterar na nossa legislação? Até dando início, pegando um gancho da sua fala do direito penal, a gente tem a tipificação como crime. Eu tenho uma posição acadêmica de que a gente está numa seara que uma seara comercial, uma seara patrimonial. Então, eu não vejo uma razão para hoje a gente continuar com uma tutela penal, em que, para mim, o ponto aqui é a tutela de abstenção, porque aí você protege, porque a finalidade aqui é o titular estar sozinho no mercado para tentar recuperar e tentar lucrar, e, obviamente, indenização e compensação. Então, a gente está falando aqui de responsabilidade civil, de tutela de abstenção. Academicamente, vejo com maus olhos a gente manter essa tutela penal. Especificamente sobre a infração por contribuição, acho que o fato, de novo, do termo contribuir, ele não tem um conteúdo jurídico, e a gente não ter uma doutrina, jurisprudência muito longa sobre isso, porque isso vem da atual lei de propriedade industrial. É jovem, 1996. Então, isso traz uma insegurança. Então, seja porque o novo Código de Processo Civil, ele tenta adotar um sistema de precedentes mais forte. Então, seja a gente ter aí, ao longo dos anos, precedentes em que deixem uma segurança para a gente entender o que é contribuir, que é a minha intenção a trazer esses parâmetros, ou que seja, então, aí, já que a gente é positivista, que a legislação diga o que é esse contribuir. Perfeito. Olivia, deixa eu aproveitar e perguntar aqui para você uma curiosidade. Você pode nos dizer alguns exemplos que são conhecidos já no Brasil ou, enfim, no mundo que fale sobre violação de patente por contribuição? Claro, na Carolina, acho que mais assim do que casos em si, acho que casos famosos, mas casos que a gente tivesse grande repercussão aqui, nada me chamou a atenção para dizer algo que levantasse a orelha de todo mundo e a gente fosse recordar. Mas, por exemplo, tem um tipo, e é um tipo de patente, né? Que eu acho que é mais fácil da gente conseguir até encaixar e pensar. Por exemplo, produto. Produto de qualquer tipo, qualquer área, aqui não tem nenhum direcionamento. A gente tem um produto em que, por exemplo, aquele produto ele tem instruções, né, comum, e que quando, então, o consumidor ele utiliza o produto seguindo aquelas instruções, seja porque é uma área mais regulamentada que eu preciso seguir para aquele produto funcionar, que às vezes a gente não segue, ele não funciona, ou seja porque o titular quer dar alguma instrução, e a gente tem, de outro lado, uma patente de método. Uma patente de método, ela ensina você a fazer algo, que é um tipo de patente de processo. Então, esse tipo... E aí, quando a gente, academicamente falando, né, e aí que, de forma geral, sem analisar nenhum caso específico, o que já me chama atenção quando eu tenho uma patente de método, ela me ensina a fazer algo. Eu tenho um produto se bruto. Eventualmente, eu posso analisar uma infração direta, que é valência ou não, mas já me chama atenção muito rápido a infração por contribuição. Porque, opa, o produto, eu tenho lá uma instruçãozinha qualquer, uma folhinha, um folheto, em que eu vou seguir aquele passo a passo e vou implementar aquele método. Perfeito. E você já mencionou que realmente assim é muito difícil encontrar o judiciário no Brasil, principalmente, não está tratando tanto sobre essa parte de violação por contribuição, né? Mas você nota algum tipo de evolução de jurisprudência em relação a esse tema, ou ainda muito sem qualquer novidade? Sim, a gente tem um aumento dos casos, e aí também a gente, além de professora, eu sou advogada, então parte depende da gente provocar o judiciário, claro, né? E desde então 2017 que eu escrevi para 2025, que eu percebia um aumento de casos que chegam ao judiciário sobre infração por contribuição. Algo que antes havia um receio, e eu acho que um receio compreensível de como isso seria recebido. Então, muitas vezes se alega vários.
não só, enfim, né, como o advogado pede muito, não vai pedindo todos os tipos, mas o receio de como aquilo seria recebido. Então, uma vez que a gente tem um número maior de ações, a gente tem aí um judiciário com mais decisões sobre o caso. Mas ainda assim eu percebo que quando a gente vai pesquisar, né, a decisão final que eu falo pode ser uma sentença, pode ser um acordo, ou, enfim, é, eu ainda vejo pouca menção à infração por contribuição, porque me parece que, e aí só me parece, né, fontes da minha cabeça, que para o judiciário ainda faz pouca diferença qual é o tipo de infração. De fato, a legislação, não é uma crítica, até porque a legislação, ela lida ali, ela vai dizer que há uma diferença, eu acho que há uma diferença, de repente, para eu apontar que a gente praticou cada tipo, o que pode, obviamente, se a gente tem todos os agentes numa ação e é algo que para mim não faz sentido, porque mesmo que, vamos lá, eu tenha infração por contribuição, mas eu quis ajuizar uma ação contra o infrator principal. É, eu entendo que não é uma lide em que eu tenho que chamar o outro, não tem denunciação à lide, não tem que ter litisconsórcio, quer dizer, se ele quiser entrar, a gente pode discutir isso. Mas a lide, para mim, está composta com quem foi ali chamado, ou seja, o infrator principal, o agente implementou. Tá? Acho que a gente, talvez o judiciário poderia pensar se, por exemplo, né, no meu exemplo do parafuso, quer dizer, se eu forneci um parafuso, mas ele é substancial, porque para ele caracterizar a infração é substancial. Mas ainda assim, o quanto da infração aquilo representa para efeitos de cálculo de dano. Porque isso interessa ao réu. Ele foi condenado, mas, opa, no cálculo de dano, e a gente eventualmente está falando da liquidação de sentença. Isso pode ser interessante. Sim. Então, vai ser ótimo, porque até minha próxima pergunta, que eu vou fazer sobre responsabilidade solidária. Se ela é muito comum nesse caso, né, de violação por contribuição, e se sim, quais são os critérios para aplicar esse tipo de responsabilidade? Bom, eu não achei nenhum julgado em que aplicasse, que falasse especificamente, não vou dizer que não existe, tá? Isso aqui é uma conclusão do meu livro. Novamente, como é que eu traço, eu resolvo ela através da responsabilidade civil. Eu precisava dizer aqui qual era o elo entre esse terceiro e o agente principal, que eu falo que é o agente do segundo ato. E eu entendo que há uma responsabilidade solidária no direito civil, e aí é o nosso mantra, né, quando a gente entra em obrigações, de que a solidariedade não se presume. Ou ela decorre de contrato, ou ela decorre da lei. Eu aqui não necessariamente vou ter um contrato. Aliás, até ouso dizer que raramente eu nunca teria um contrato. Então, que eu tenho que buscar na lei. A gente tem aí no Código Civil o artigo 942, em que ele não é específico para isso. Mas eu entendo que é possível. Porque esse artigo diz o seguinte: quando a gente tem mais de um agente praticando a ofensa, ou seja, aqui para a gente é a violação ao direito de propriedade industrial, a patente. Todos os agentes que praticarem essa ofensa, eles respondem solidariamente. Então, eu aplico isso aqui. De novo, o que não quer dizer que processualmente eles têm que estar juntos de mão dadas na ação. Ótimo, muito boas considerações. E qual a sua visão sobre plataformas digitais e marketplaces? Você acha que elas também podem ser consideradas responsáveis como contribuintes em caso de infração de patente? Acho que, em tese, não. Não por ser essa plataforma de marketplace. Não consigo enxergar exatamente isso. Eu vejo, pelo menos, em regra, eu vejo simplesmente como intermediário. E aí, talvez aqui, numa mesma visão como o direito tem feito em outras searas, né, em litígios de direito civil, em que ela está ali como uma intermediária que fornece uma plataforma e fica ali entre os agentes, aquela negociação. Excelente. Mais uma pergunta aqui dentro da área tecnológica, mas falando um pouquinho de inteligência artificial, você acredita que com os avanços, né, das tecnologias de inteligência artificial, que eventualmente os casos de violação por contribuição tendem a aumentar?
Rodrigo, não acho que necessariamente tende a aumentar. Isso me recorda, na verdade, que aí vocês, talvez a audiência mais jovem não vá se recordar tanto, mas a gente aqui vai se recordar, o temor que a gente teve com a impressora 3D. E que foi a nossa inteligência artificial, acho que da época, em que a propriedade intelectual ia acabar, a proteção, porque todo mundo em casa ia ter uma impressora, e ia poder produzir tudo, e a violação, como a gente ia controlar isso. É óbvio que a impressora 3D, ela facilita, né? Facilitou, enfim, ela deve ser utilizada, mas o ponto é que hoje a propriedade intelectual ela continua com a sua força, continua a proteção, e não vejo um grande problema. Então, com a inteligência artificial, fazendo esse paralelo, talvez para quem é da tecnologia eu tenha cometido uma atrocidade no paralelo, mas só para explicar aqui, é que acho que, obviamente, ele pode ser um meio para facilitar, para agilizar como tudo. Ela vai agilizar a tecnologia, então a criação de um produto ele pode vir mais rápido. Mas eu não sei, e não acho, não vejo que isso vai aumentar a inflação. Pode facilitar apenas. Perfeito, e eu me lembro bem, viu, dessa questão das impressoras 3D, como foi discutido na época, e era algo parecido, assim, óbvio que são tecnologias totalmente diferentes, as repercussões são totalmente diferentes, mas o paralelo é exatamente esse, né, de você gerar algo muito mais rápido e em uma escala muito maior e que poderia gerar impactos que acabaram não se verificando na prática, né, então... Mas ainda nesse tema de tecnologia, você acha que haverá mudanças nas leis e regulamentações no Brasil ou até internacionalmente para lidar com esses novos desafios apresentados pela tecnologia? Ou é pouco relevante? Ou você acha que pouca coisa vai mudar? Diretamente sobre a infração por contribuição, não me vem nada que seja específico, mas, e aí fugindo do nosso tema, mas é um parênteses aqui, é a questão aí da autoria e ou titularidade da inteligência artificial e patente. E aí é um longo caminho. é, sou altamente contra, acho que é domínio público e é uma questão concorrencial, com certeza, mas não uma questão de autoria ou titularidade. Mas isso aí eu acho que é o domínio em que essa discussão ela é mais relevante. Concordo com você, Lívia. Eu acho que esse é o ponto que realmente vai ser necessário um debate internacional e não digo mudança de leis, mas até algum tipo de tratado internacional aí para direcionar essa questão da autoria, porque aí a gente está falando aí de um aspecto que acho que o nosso regulamento hoje não alcança, né? Mas isso é assunto, acho que para uma outra live, a gente vai ter que voltar para o nosso tema aqui. Então, nossa próxima pergunta: quais as consequências econômicas para uma empresa ou um indivíduo acusado de violar uma patente por contribuição? Diretamente, né, é aí a questão econômica de indenização, dano material, lucro cessante, compensação, né, por dano moral. E tem um segundo ponto em que a gente fala da tutela de abstenção, que é retirar aquele produto, processo, enfim, do mercado. Mas é interessante a gente pensar que essa retirada, na verdade, dois pontos de vistas, né? E dois impactos completamente diferentes. Seja o impacto negativo de quando você retira ou é acusado e ao final condenado, disso ser uma publicidade negativa. Então, e aí não é um impacto direto, mas é um impacto na imagem, e aí é um cálculo indireto a ser feito. Mas de maneira completamente oposta, é, essa talvez publicidade que é feita, há quem entenda que ela pode ser positiva. Porque se hoje a gente pensar como funciona a internet, que o clique, então a matéria pode ser muito ruim, Rodrigo, sobre você, mas estão clicando no seu nome e você está no Trend Topics. Então, isso pode trazer algum benefício ou você estar em evidência. Então, a gente tem aí essa um pouco que talvez seja difícil para a gente entender esse impacto, né? Mas isso também pode acontecer.
Muito bom. E, Lívia, você acredita que a responsabilização de contribuintes pode acabar inibindo a inovação de alguma forma, ou ela acaba sendo essencial para proteger os direitos? Não, eu acho que não inibe inovação, mas simplesmente, de novo, para o titular, amplia esse leque, né, de possibilidades de alcance para que ele possa impedir aí de ter que concorrer indevidamente, já que ele tem esse espaço aí resguardado para ele usufruir dessa exclusividade. Muito bom. E você dá algum conselho para os advogados que estão lidando com esses casos de infração de patente, especialmente por contribuição, alguma dica? Acho que na infração, né, por contribuição, acho que a gente relembrar é, de apontar os elos, né? Falando os elos, mas tecnicamente falando, eu estou falando aqui de responsabilidade civil. Então, nos requisitos de responsabilidade civil, né? Eu tenho um fato, né? Eu tenho um ilícito, eu preciso ter um nexo causal e o dano. Então, acho que a construção disso, mostrar como isso foi feito, e no caso, assim, dentro do meu parâmetro, e é um parâmetro tradicional, isso eu não crio de novo, eu trago aí do professor Denis, do professor Balmas, a questão da substancialidade, que também a doutrina estadunidense, ela também adota, quer dizer, apontar de forma, como eu falo, bem redondinha, que aquele produto ele é substancial de forma que ele não é de uso comum no mercado e ele também é substancial para aquele resultado que é a infração. Perfeito. E para as empresas, qual que seria a principal recomendação para evitar problemas relacionados a esse tipo de violação? E aí, para as empresas, se a gente está falando, né, dela evitar de ser demandada, o conhecimento, né, primeiro, né, o empresário ele deve conhecer o seu mercado, e a elaboração de pesquisas aí dos FTOs, de verificar se aquele espaço de comércio ele está livre para ser comercializado, se é possível, se todos aqueles elementos eles estão em domínio público ou o uso daqueles elementos daquela forma, eles estão em domínio público, que aí você passa, de fato, a saber qual é o risco disso, e em cada país, claro, né? Então, essa pesquisa prévia, esse investimento prévio, aí é essencial para se proteger e alguma segurança jurídica de não ser demandado. Isso, e se a gente vai falando, obviamente, desse terceiro, principalmente aqui para esse terceiro, né, que eu faço a separação, que é um terceiro que ele não é do mercado, em que eu uso aí uma responsabilidade que não é objetiva, esse terceiro, acho que o cuidado dele eventualmente na contratação seja no contrato, né? E aqui talvez seja a maior desafio, que a gente sabe que a maior parte dessas contratações elas são informais. Mas seja no contrato que é feito, que ele pode estabelecer ali eventual ausência de responsabilidade, ou nessa atenção de que que instruções o que ele está recebendo para fazer, se a gente levanta a orelhinha, né? Eu estou copiando, fornecendo algo que eu estou copiando, um item. Será que esse item que eu estou copiando, ele não tem algum tipo de proteção? Então, acho que tem uma maneira aí, no mínimo, a gente ser desconfiado, né? E aí, para esse agente não empresário, que normalmente é um agente menor, né? A gente acaba falando FTO para um agente que é maior, essa é a realidade. Então, são esses cuidados, essas prévias que, para mim, são aí importantes. Fantástico, Olivia. Agora a gente teria um momento de interação com a audiência e como não vai ser possível, que está gravado, a gente pede para quem tiver alguma dúvida, deixa por aqui que a Soraya provavelmente vai conseguir te encaminhar as dúvidas e responder, né? Eu acredito que seja um momento interessante porque deve ter surgido muitas dúvidas. Eu aproveito para agradecer mais uma vez essa aula que você deu para a gente de infração de patente por contribuição. A gente conseguiu entender todos os aspectos que são relacionados ao contexto jurídico, empresarial, quanto é importante você conhecer sobre o tema, é importante você conhecer seu mercado, fazer essa análise de liberdade de exploração comercial, SFTO. E, assim, a gente só tem a agradecer mesmo. Agora, só para finalizar, qual que seria uma principal mensagem que você gostaria de deixar para a audiência com relação a esse tema? O que você gostaria de deixar de recado para que a gente já encaminhe para o encerramento?
Eu acho que primeiro, né? E aí, novamente, começa no não jurídico, né? A patente é espaço de nós mulheres aqui. A gente precisa escrever mais, lidar mais com patente. Mas afora que, obviamente, é do lado jurídico, da gente ter um cuidado maior ao expor as infrações e tomar esse tempo de discriminar cada tipo de infração, porque é assim que a gente consegue detalhar e consegue ter a segurança jurídica da jurisprudência. Porque também é muito fácil a gente falar que o judiciário não faz, mas a gente provocou o judiciário. Então, a gente tem essa talvez, responsabilidade aí dividida com o judiciário. Então, esses cuidados e a responsabilidade civil, não só porque é tema da minha pesquisa, mas a gente em propriedade intelectual, de vez em quando a gente esquece. A gente foca, obviamente, na violação, no processo, em todas as regras específicas, mas se eu estou falando que tem um ilícito e que tem um dano, eu estou falando de responsabilidade civil. Então, algo para nós profissionais, e aí aqui do direito, ficar mais um tempo de como construir esse, seja o nexo, apresentar o fato, mas enfim, o nexo causal, para ali, até para a prova do dano. Eu sei que o STJ tem aí precedentes em que, se há infração, o dano é em ré ipsa, e há um debate também sobre isso, mas é importante que a gente construa, né, essa responsabilidade civil bem amarrada nos processos e algo até que facilita, né, quando a gente vai para a liquidação de sentença. E é uma fase interessante da gente lidar com dano, e a fase talvez mais obscura, seja porque muitos processos eles não chegam até lá, porque, enfim, acabam em alguns processos maiores acabam em acordo, seja porque a gente tem um segredo super justificado, porque a gente vai lidar lá com dados das empresas, enfim, com dados sigilosos, mas seria interessante a gente ter acesso aos parâmetros dessas decisões, para a gente entender como esses danos, e aí para a gente até poder responder melhor se quem infringiu por contribuição, ele está respondendo pelo mesmo dano ou não, se há essa diferença. Então, isso seria algo bastante interessante para a gente, em tese, né, saber. Perfeito, pessoal. Então, em nome da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, agradecemos imensamente a nossa convidada, Lívia Barbosa Maia, e convido a todos a assistir essa gravação, né, já que infelizmente não pudemos estar ao vivo. Agradeço, né, a vocês que acessaram aí a nossa gravação, assistiram aí a todo esse debate, e o nosso reconhecimento especial à equipe técnica organizadora do evento, que conseguiu trazer esse plano B aqui para nós e organizou aqui essa sala para nós pelo menos fazermos essa gravação aí, disponibilizarmos para o pessoal. Então, agradecemos muito ao trabalho de todos aí do suporte técnico, e nosso agradecimento especial à Soraya Embaçaí de Mello, que encabeça esse projeto da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, por ter aberto esse espaço todo para nós, né, para promovermos esse debate, e todos os outros que já foram promovidos aí pela Liga, toda essa extensa aí, galeria aí de debates enriquecedores. Então, agradecemos muito a Soraya por continuar liderando esse projeto e estar à frente aí para todos nós. Aqui não se esqueçam de se inscrever, né, no canal também do YouTube e seguir o Instagram da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, o @liganacional.pi, para acompanhar nossos próximos eventos. Foi um privilégio compartilhar este momento, mesmo que não tenha sido ao vivo. E até o próximo Liga em Debate, e continuaremos juntos na construção de um cenário inovador para a propriedade intelectual. Uma boa noite a todos.